Olá, oi. Então, ética e saúde. Será que tem a ver alguma coisa, essas, uma com a outra? Diretamente ética e saúde, será que sim e não? A gente gostaria sempre de dizer sim, porque a gente quer relacionar o bem, o, o bem assim da ética e com a saúde, e dizer a pessoa boa vive bastante. E, de certa maneira, é verdade, né? Uma pessoa que, que vive assim uma vida equilibrada, controlada, saudável, vai ser saudável. Mas também é verdade que às vezes não é assim, né? Tem até aquela frase que diz assim, vaso ruim não quebra. Vocês já ouviram? Sim, porque acontece que às vezes tem uma pessoa tão legal assim, tão sempre muito boa, e pimba, fica doente e morre, sofre um acidente. Acidente fica fora, né? É saúde que nós estamos falando. Mas é doente. Eu conheci gente assim, gente. Eu tinha um amigo até na escola, lá no segundo grau. E ele tinha problemas sérios de saúde, era semi-paralisado, tinha vários problemas de respiração, porque ele sempre estava caído, tinha problema na coluna. Mas era uma pessoa interessante, alegre, sabia dar boas risadas, curioso, inteligente. Conheci uma senhora também, ela faleceu faz pouco tempo, faz um ano, acho. Ela pessoa muito boa, nunca reclamava de nada, sempre estava disposta. Criou 2 filhos muito legais e a saúde dela era um problema sério. Vocês conhecem gente assim? E tem outras pessoas que, puxa vida, a gente nem quer estar muito por perto delas, porque sempre tem uma coisinha estranha ali, errada, sempre tem que ficar meio desconfiado. E tem uma saúde de ferro, não é verdade? Tem aqueles que a gente vê abusarem e estão sempre, nunca pegam uma doença. Então não é tão relacionado assim. Mas é claro que tem relação. Uma pessoa que se alimenta direito, que tem uma vida assim, meio equilibrada, né? Elas vivem muito, são muito saudáveis. Claro, se você só come coisa errada, só faz bobagem com o seu corpo, ou se você é muito é muito parado, não faz nunca exercício, claro que isso não faz bem, né? Então ética tem a ver com saúde, mas também não é direta a relação. A gente gostaria que fosse, né? Mas também a gente tem que pensar um pouquinho no que o que é ética, tá? Claro que uma pessoa que não tem ética, que é abusada no seu comportamento, que é egoísta no seu comportamento. Claro, isso a gente sabe. Não tem a ética do amor, isso tem a ética do egoísmo. Né? Mas também ética também não é só aquela. Não é uma. Eu já fiz uma reflexão aqui no Então sobre ética e moral. Né? Moral é uma lista, assim, coisas que você pode e que você não pode.
A ética lida com a liberdade, né? A ética lida com a liberdade. Você optar sempre pelo caminho que indique mais para o bem, para o amor, para a paz. Você tem a liberdade, mas você opta. Tem aquela pessoa que, por exemplo, na ética de alimentação, tem aquela pessoa que é chata, não pode comer isso, não pode. Se você tem essa é uma pessoa moralista da alimentação. E tem a pessoa ética, aquela que diz, não exagera, nem na comida, nem na bebida. Então não é tão clara essa relação entre ética e saúde, mas ela existe. Existe sim. É que a saúde é uma coisa meio incontrolável, né? A gente não. Porque tem questões genéticas que estão sendo aos poucos esclarecidas, né? Então tem famílias onde já se sabe, opa, aqui tem uma característica de câncer, aqui tem uma característica de doenças cardíacas, essa família tem um pouco de carências sanguíneas, a gente sabe, mas também não é tão assim. Às vezes tem características muito pessoais, assim. A pessoa nasce com uma característica de uma autodefesa, imunidade baixa. Eu conheci, o meu irmão nasceu com um problema assim de pulmonar, desde pequeno. E depois morreu de um câncer que não tinha nada a ver com a questão pulmonar. Meu irmão. Faleceu agora, faz 1 mês, 2 meses. Então, ética e saúde, a gente diz que sim, e deseja que sim. Tem a ver um com o outro. Também com a saúde dos outros, porque tem a questão também. Hoje em dia nós vivemos em grandes cidades. Então a gente nem sabe de onde vem a nossa comida. Não sabe, assim, exatamente. Então tem muito produto industrializado, inclusive com plantações geneticamente modificadas. Então é importante que haja uma ética social de controle sobre a qualidade da alimentação urbana. Sim, isso envolve ética. Não pode ser o lucro que vai definir tudo, não. Tem que haver uma ética social. E cada um de nós deve ser fiscal sobre isso. O ideal é que a gente coma o máximo de produto menos industrializado possível. Que tem essas gorduras vegetais, essas grandes quantidades de sódio que tem na comida. Isso não é legal. Não é legal. De açúcares artificiais, corantes, cuidado. Então tem que haver ética, sim. Tem que haver ética de exercícios. E também tem uma outra coisa. A ética que traga paz para a gente e para os outros. Pessoas que vivem com mais paz, isso interfere na qualidade de sua saúde física. Sabe, tem muita gente que às vezes, essa gente que assim não se cuida muito na alimentação, mas eles têm mais a tranquilidade da vida deles. O poder viver com a vida mais espontânea.
A vida que está emocionalmente equilibrada, psicologicamente equilibrada, ela tem a ver com a saúde do corpo. Então, sim, eu acho que até na questão psicológica, emocional, ética, tem mais a ver com a saúde que qualquer outra coisa, com a saúde física. Então, vamos olhar saúde por um outro ângulo. A saúde integral do ser humano. O equilíbrio entre o físico e o espiritual, vamos chamar assim. O equilíbrio entre o desejo e o realizar. Esse equilíbrio nós poderíamos chamar de saúde. E esse vem de uma ética muito interna e muito externa. A maneira de entender, de viver, de entender o mundo, de viver o mundo, de viver para o mundo, de receber o mundo, de englobar esse mundo numa visão global, inteira de vida. Sabe? Tem pessoas que sabem viver. São pessoas que às vezes, sem ter lido muita coisa, elas são sábias. Elas sabem o lugar de cada coisa, o nível de preocupação que cada coisa merece. Elas dormem bem, elas se alimentam com tranquilidade, elas conversam, transmitindo paz. Porque tudo que entra nelas, elas filtram para que as alimente de paz, de amor, de desejos bons. Não que elas deixem de se preocupar e agir, mas tudo nelas é metabolizado por um corpo e por uma alma saudável. É uma possibilidade de entender a relação de ética e saúde. Um bom dia.